Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar de ômega 3 hoje? Vamos! Então, quando a gente fala de ômega 3, a gente tem que lembrar de todas as doenças que começam com algum grau de inflamação no corpo. E que se essa inflamação não for neutralizada, ela tem um potencial incrível de destruição. Pode ter certeza disso. Por que isso tem a ver, essa inflamação tem a ver com ômega 3? Tem a ver porque uma das características do ômega 3 é que ele é um óleo altamente anti-inflamatório. E ele neutraliza os efeitos inflamatórios causados no nosso corpo, até pelos alimentos que a gente ingere no dia a dia, né? Principalmente, ele neutraliza os efeitos inflamatórios do ômega 6, que é um óleo extremamente inflamatório, presente nos óleos vegetais, principalmente nos refinados, e todos os produtos industrializados têm muito ômega 6, né? E em outros produtos também, naturalmente, como os cereais, como os grãos e tal. E outra característica é que o ômega 3 é um óleo essencial, ou seja, o nosso corpo não produz ômega 3. E todo nutriente que o organismo não produz, ele leva o nome de essencial. E é por isso que ele precisa ser consumido, tá ok? E o ômega 6 também é um óleo essencial. Nosso corpo também não produz e também precisa dele, né? Mas a gente, sem querer, come muito ômega 6. E isso faz a gente ter uma propensão a um processo inflamatório crônico, né? No nosso dia a dia a gente está com o corpo inflamado normalmente por conta desse conjunto, desse monte de ômega 6 que a gente acaba comendo. Então é importante a gente entender que para o organismo conseguir anular os efeitos inflamatórios, né, do ômega 6, por exemplo, é ideal que nós tivéssemos aí uma proporção de pelo menos 2:1, ou seja, para cada 2 moléculas de ômega 6, a gente deveria ter pelo menos uma molécula de ômega 3. Isso até seria o ideal, porque o ômega 3, ele mesmo em menor quantidade, ele dá conta de neutralizar os efeitos inflamatórios do ômega 6 aí. Mas infelizmente não é isso que acontece. Com essa alimentação que a gente está usando hoje em dia, desregrada, né, que as pessoas estão habituadas a fazer, essa proporção chega de até 20:1, né? 20 moléculas de ômega 6 para uma de ômega 3. Então, não há corpo que aguente, né? O organismo vai ficar doente, não tem por onde. O processo inflamatório acaba sendo muito intenso. Então o segredo é ingerir ômega 3. Sim, sem dúvida nenhuma, mas se você não fizer uma mudança de hábitos alimentares na sua vida, não adianta você achar que o ômega 3 vai fazer milagre, porque não vai, né? E aí, quando a gente pensa em ingerir ômega 3, a primeira coisa que vem na cabeça é o quê? Comer peixe. É verdade, a gente pode comer peixe sim. Mas será que todo peixe é rico em ômega 3? Pensa comigo. Da onde vem o ômega 3? O peixe, para sintetizar o ômega 3, ele precisa de pelo menos 2 condições. Vamos lá, pelo menos 2. A primeira é estar em águas muito frias, geladas, porque lá ele ele é propício para isso. A segunda e mais importante é que ele precisa se alimentar de algas marinhas. E por aí você já percebeu que não são todos os peixes que a gente come que vivem nessa condição. A maioria dos peixes a gente come, que a gente consome, são peixes de rio e pior, são peixes de cativeiro. E agora o mais grave, além desses peixes não ter o ômega 3, eles normalmente têm muito ômega 6. Pelo menos os peixes de cativeiro, né? Porque esses peixes se alimentam de ração, de hormônios e uma série de produtos que contêm muito ômega 6. Então, os peixes que a gente pode considerar que são ricos em ômega 3, sardinha, por exemplo, a cavala, o atum, o salmão. Agora é o seguinte, com relação ao salmão, tem que ser o salmão selvagem, o salmão verdadeiro, né? Não pode ser o salmão de cativeiro, porque aí você já sabe agora, né? Se é de cativeiro não adianta, não tem ômega 3. E vai ter o quê? Ômega 6, né? E aí, pessoal, existem mais de um tipo de ômega 3, né? Os melhores são exatamente aqueles provenientes dos óleos desses peixes que eu acabei de falar, os peixes de água fria, os peixes de águas profundas, né? Esses peixes contêm o EPA, né, que é o ácido eicosapentaenoico, e o ácido docosahexaenoico, que é o DHA, né,
que são os 2 ácidos graxos ômega 3 mais importantes. E além disso, esses ômegas 3, eles são provenientes até do óleo de krill, que inclusive tem outras propriedades que são boas e são diferentes do óleo de peixe, né? Inclusive, se você quiser que eu faça um vídeo sobre o óleo de krill, deixa aí nos comentários que eu vou fazer eu vou fazer um vídeo sobre o óleo de krill, tá bom? E além do ômega 3 de origem animal, existe também o ômega 3 de origem vegetal. Esse ômega 3 de origem vegetal, ele é conhecido como ALA, né? Que é o ácido alfa-linoleico. E esse ácido ele é encontrado nas sementes de chia, por exemplo, nas sementes de linhaça. Só que tem um detalhe, o ALA, para que ele gere os mesmos benefícios do DHA e do EPA, ele precisa ser convertido em DHA e EPA. Ele entra ALA e o organismo converte em EPA e DHA, né? Então, de um modo geral, o principal benefício do ômega 3 é diminuir a inflamação. E ele vai diminuir essa inflamação através do EPA e do DHA. Que se você come o ômega 3 de origem vegetal, você vai ter que transformar em EPA e em DHA. E o detalhe, o DHA, ele é mais voltado para as funções cerebrais, né? E isso porque assim, a falta do DHA, ele pode causar inclusive várias complicações cerebrais. Por exemplo, a depressão é uma complicação, a irritabilidade, doenças psiquiátricas, né? Inclusive nas mulheres grávidas, é imprescindível, né, que ela tenha DHA, que ela consuma, que ela suplemente, porque o bebê suga praticamente todo o DHA da mãe. E normalmente a depressão pós-parto está sempre relacionada a baixos níveis de DHA. Inclusive aqui, ó, vou até dar um alerta para você que é mamãe, eu fiz isso com a minha filha. E eu disse para ela o seguinte, que ela tinha que suplementar boas quantidades de DHA para que ela pudesse dar o DHA necessário para o bebê, né, para o meu netinho que ia chegar, e também não faltar para ela, para que depois, lá no pós-parto dela, ela não tivesse problema de depressão pós-parto. Essa depressão pós-parto, normalmente, na primeira gestação, é mais difícil de acontecer, mas na segunda gestação, principalmente se essa gestação for muito próxima uma da outra, essa mãe vai estar com pouco DHA. Então ela precisa suplementar bastante para que ela não tenha um efeito danoso lá depois, né, uma depressão pós-parto e tal, e que isso é muito ruim, ok? Então esse é o DHA. Já o EPA, ele atua mais nas células musculares e principalmente nas células cardíacas, né? E com isso ele ajuda o quê? A prevenir as doenças cardiovasculares, né? Mas tanto um quanto o outro, eles são considerados grandes antioxidantes, grandes anti-inflamatórios, ok? Previnem o envelhecimento celular, ajudam na perda de peso, ajudam inclusive na recuperação dos atletas que treinam forte para as competições. Enfim, pessoal, tem que consumir ômega 3, tá bom? O ômega 3 é fantástico. Agora, mas se a gente já sabe que consumir ômega 3 na comida não é fácil, porque tem que comer muito, a gente então tem que fazer o quê? A gente tem que suplementar, né? E como é que a gente deve suplementar? Primeiro, escolher aqueles ômega 3 que são de boa qualidade, né? Infelizmente, por ser um óleo difícil até de ser extraído, né? De poucos peixes, geralmente ele é caro. Então, se você achar um ômega 3 muito barato, desconfia, porque ou ele está totalmente batizado ou ele tem algum óleo junto lá, né? Ou ele é só óleo vegetal, ok? Com relação à quantidade, você deve se atentar na hora de comprar, né? A quantidade não, a qualidade, porque se não for de uma marca bem conhecida e bem conceituada, é sempre importante que você encontre lá no rótulo um selo de qualidade chamado IFOS. O IFOS é uma sigla em inglês que quer dizer Padrões Internacionais de Óleo de Peixe, né? Que nada mais é do que o selo de qualidade internacional que atesta que esse ômega 3 é um ômega 3 de boa qualidade, que é um ômega 3 livre de metais pesados, que é um ômega 3, bom, enfim, que tenha qualidades
boas de verdade, ok? Quanto suplementar? E aí assim, ó, as cápsulas normalmente dos ômegas 3 tem 500 miligramas, mas a dose diária ela deve variar entre 1 e 3 gramas, então aí você vai ter que fazer essa multiplicação aí, né? Quanto tomar. O ideal é tomar junto do almoço, né? Ou junto do jantar, no meio da comida, isso muitas vezes evita aquele gosto meio de peixe na boca, né? Apesar de que os ômega 3 de boa qualidade não tem tanto esse gosto forte, ok? Outro detalhe importante é se atentar para quanto de EPA e quanto de DHA tem em cada cápsula, porque vem informado lá quanto vem de EPA, quanto vem de DHA. E aí você escolhe qual finalidade você quer. Se você quiser alguma coisa mais voltada para a questão cerebral ou para a questão muscular, você define, ok? Bom, pessoal, deixa aí nos comentários então se você toma ômega 3, quanto você toma de ômega 3. E se você tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, que normalmente eu respondo as dúvidas, mas normalmente eu respondo lá no meu canal do Instagram. Tá? Eu reúno algumas dúvidas aí e levo lá para o meu canal do Instagram, porque são vídeos mais rápidos e eu acabo respondendo lá, ok? Pessoal, espero ter contribuído mais um pouquinho para levar informação sobre saúde para vocês. Se você gostou do vídeo, compartilha aí com seus amigos, dá um like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Até mais!